Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo uma pequena comemoração de um ano do canal. Mas antes, se você curte vídeos de livros e filmes, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Como eu disse antes, eu estou fazendo um ano de canal. Eu criei esse canal no dia 4 de junho de 2025 e sim, eu estou fazendo no final do mês de junho, porque no dia exato, que foi no dia 4, não deu para eu fazer um vídeo. Eu tive outros afazeres referente ao canal, mas esse vídeo específico que eu estou fazendo para vocês é falando algumas coisas referente ao meu canal, o que eu planejo dele, algumas coisas pessoais minhas também, que é uma pequena comemoração que eu estou fazendo. No momento, eu estou com 65 inscritos no meu canal e queria agradecer primeiramente a todos vocês que estão inscritos, que estão assistindo os meus vídeos, até aqueles que assistem, mas só que não é inscrito. Também gostaria de agradecer a vocês todos por essa força que vocês estão me dando. É um canal pequeno, gente, então muito obrigada mesmo. Eu vou levantar alguns tópicos que eu quero discutir com vocês, e o primeiro deles é como surgiu a ideia do canal. No primeiro vídeo do canal que eu trouxe, que é como eu me tornei leitora, lá eu falo que desde os 11 anos de idade que eu passei a gostar de ler. É assim, pessoal, a minha família, ela não é de leitores, os meus amigos também não é muito de ler. Então, cada livro que eu terminava de ler, eu não tinha com quem conversar. Cada livro que eu comprava, eu também não tinha com quem mostrar. Então, eu tinha esse vácuo na minha vida, sabe? Que eu queria discutir certas coisas referente a um livro, eu não tinha com quem conversar. E quando eu comecei a mexer com a internet, eu fui mexer, que eu tive acesso a computador, a celular, eu fui ver que tinha pessoas que estavam criando vídeos falando de livros. Então a ideia começou a surgir ali na minha mente. Eu pensei, por que uma hora eu não posso fazer igual a eles? Só que foi só no ano passado que eu tive coragem para tirar do papel e pôr em prática, gente. Porque assim, não é só você ligar a câmera e ir falando, não. Tem todo um preparo. E ainda mais se você é uma pessoa que é tímida, como é o meu caso, você tem um preparo maior ainda, né? E eu tive essa coragem e eu falei, não, agora chegou a hora, eu quero uma coisa diferente na minha rotina. Que tal um canal que eu possa estar conversando com alguém sobre livros? Por que não? Foi a partir daí que surgiu a ideia do canal. O outro tópico é como eu faço as resenhas. Sempre que eu vou ler um livro, gente, eu sempre deixo ao meu lado um caderno, onde, quando eu estiver lendo, eu anotar nele as partes que eu achei importantes da leitura, para quando eu finalizar o livro, eu poder pegar as anotações que eu fiz e fazer uma ótima resenha para vocês. Pois antes de eu ter canal, eu sempre, quando ia pesquisar tal livro no YouTube, os canais que eu cheguei a assistir, eles chegavam a falar sobre a resenha, a sinopse do livro e as suas impressões. E não era isso que eu queria, eu estava em busca. Então eu decidi fazer o quê? Eu vou criar um canal, mas então as resenhas têm que ser um pouco diferentes do que eu venho vendo. E para eu poder fazer uma resenha desse tipo, eu precisava de um caderno onde eu pudesse escrever o que eu achei da leitura, escrever certos acontecimentos do livro, sem dar spoiler, lógico, né? Porque às vezes, gente, eu tenho que parar a gravação porque a palavra fugiu, tal coisa que eu ia falar, de repente eu falo outra coisa. É meio difícil para quem está começando agora no YouTube, né? Livro físico versus o livro digital. Para vocês que estão acompanhando a série Bookshelf Tour, onde eu estou mostrando os meus livros, vocês notaram que eu adoro livro físico, gente. Aquela coisa de você comprar um livro, sentir aquele cheiro novo, é algo nostalgiante mesmo. Mas eu também curto um livro digital. Eu tenho Kindle,
eu assino o Kindle Limit, que a Amazon, que eu pago R$ 24,90 para a Amazon, e eles me disponibilizam um catálogo gigantesco de obras, tanto de autores que eu nunca escutei falar, como de autores que eu já tenho eu já leio eles há algum tempo. Então eu pago R$ 24,90 por mês, eu posso abaixar 5 livros, e quando eu termino de ler um deles, eu devolvo e abaixo outro. E eu uso o livro digital mais para conhecer autores que eu nunca ouvi falar, autores novos, porque às vezes eu tenho receio de pagar, R$ 50 nesse tal livro e ele não ser bom. Então, se eu tenho o Kindle Limit que me disponibiliza essa chance, eu posso ler e se eu gostar, eu posso comprar o livro físico. E muitas vezes, pessoal, o livro pode até ser bom, mas às vezes a edição do livro não me chamou muita atenção, então eu prefiro comprar digital mesmo. E sem falar que tem autores independentes, como a Victoria Moon, que os livros dela não tem livro físico, é só livro digital. A escrita dela, as histórias que ela cria é mais voltado para o LGBT. Então eu gosto muito de ler sobre isso também. Então, ela, como não tem um livro físico, mais livro digital, então eu preciso ter o Kindle para estar lendo ele. Então, as duas plataformas, tanto o livro físico como o digital, eu curto muito, só que lógico, gente, o físico sempre vai bater o digital, sem dúvida. Consumismo. Antes de eu ter o canal, pessoal, eu sempre via os booktubers que eu assistia, eles às vezes reclamavam, falavam assim, então muita gente me cobrando para eu fazer um book haul, mas eu não vou fazer porque eu tive muitos comentários negativos, né? E eu cheguei para ver nesses comentários e eu vi pessoas que chegavam lá e escreviam assim, nossa, para que tanto livro? Tinha outras pessoas que virava e dizia assim, nossa, tanta gente passando fome e você comprando livro. Pessoal, o que eu vou falar agora é algo da minha opinião, tá? É algo que eu penso, é a forma como eu penso. Eu penso assim, a gente já trabalha em coisas que a gente não gosta, já pagamos contas absurdas, muitas vezes com juros absurdos, né? A gente paga impostos sabe, de coisas absurdas também. E aquele dinheiro que sobra, eu acho que a gente tem que gastar naquilo que nos dá prazer. Se para você acha que pagar em um livro R$ 50 é muito, mas acha que vale a pena pagar em um celular 5.000, tudo bem. Se você acha errado comprar 10 livros, mas todo ano trocar de celular, todo ano trocar de carro, tudo bem. O que é de gosto, a gente não discute, a gente aceita, porque cada um tem um gosto e você tem que usar o seu dinheiro para você, naquilo que te dá prazer, não aquilo que só para aborrecimento, né? O outro tópico é como eu organizo a minha biblioteca. Pessoal, espera só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui para você. Desculpe a pausa, eu tive que pegar um livro, porque eu vou falar como eu organizo a minha biblioteca. E para eu poder explicar, eu precisava de um livro na mão. Cada prateleira, pessoal, se vocês foram vendo o Bookshelf Tour, há uma placa em cada prateleira igual a essa, com o gênero do livro que se encontra na prateleira, junto com uma letra do alfabeto. Por quê? Porque eu uso duas plataformas para organizar minha leitura, para dar baixa nos livros que eu tenho, para organizar minha coleção. Como posso estar explicando para vocês? Eu ter certeza de todos os livros que eu tenho na minha coleção. Então eu uso o Excel e o Axie, eu uso esses dois aplicativos, esses dois programas de computadores para me ajudar a organizar a minha biblioteca, para eu saber quais livros que eu tenho e quais que eu não tenho. E para isso eu preciso dessas plaquinhas, porque lá no Excel, por exemplo, eu vou ter a planilha, eu vou pôr o nome do livro, o nome do autor, editora, páginas, ano, e lá também eu vou pôr qual prateleira que se encontra esse livro. Eu geralmente eu uso o alfabeto, e no livro
Eu uso essas fitas adesivas, gente. Eu ponho um número para eu achar na localização exata na minha estante, que é a forma como eu tenho controle, saber quais livros que eu tenho e não, e quais que eu não tenho. Então eu uso esses dois programas de computador para me ajudar a isso. E eu organizo, gente, por gênero literário. Então eu tenho eu tenho uma prateleira só para infanto juvenil, eu tenho outra para romance histórico, eu tenho outra para mangás. Então é desse jeito que eu organizo a minha biblioteca, com plaquinhas, usando o Excel, o Axis, para me dar um controle da minha coleção e de cada. Que vocês verem que eu tenho uma coleção gigantesca de livros e mangás, pessoal. O outro tópico que eu quero falar para vocês é comprar em loja física ou online. Eu há muitos tempos eu comprei muito livro em loja física, em livraria, gente. Só que a gente paga muito caro. E um tempo atrás, a Booktube Estante Cósmica, que até vou deixar o login dela aqui, ela fez um vídeo em uma livraria onde que ela falava, se tal livro custar 50, eu compro. E ela chegava na maquininha e um livro finíssimo custando R$ 80. Sendo que na Amazon é um preço abaixo do que está nas livrarias. Eu comprei muito tempo, gente. Então, o que acontece? Eu fui chegando uma hora que quando a Amazon entrou para o Brasil e eu fui comprar online, eu vi que eu estava pagando preços absurdos, sendo que eu podia comprar online e eu podia comprar 4 livros pagando menos do que se eu fosse comprar numa loja física. Eu não estou incentivando vocês a só comprar online, não é isso. É que muitas vezes a gente tem que fazer o nosso dinheiro render. E numa loja física, gente, infelizmente tá difícil de se comprar por causa dos preços absurdos que está sendo vendidos os livros novos, né, numa livraria da vida. Mas eu compro também muito livro de sebo. Então eu gosto de ir em sebo e vou e compro um livro usado, de bom tamanho, gente. Eu não tenho esse preconceito, não. Mas hoje em dia eu compro mais em loja online por causa do preço, que é bem mais em conta. Agora eu vou falar dos meus autores preferidos. Eu adoro a J.K. Rowling, eu adoro também o André Bianco, que é o nosso escritor brasileiro, que só escreve livros de vampiro. Tem o César Bravo, que eu acho é o nosso Stephen King brasileiro, porque ele tem uma escrita maravilhosa, gente. Eu adoro a Agatha Christie, a Tess Gerrit, o Ken Follett, que para mim é um dos melhores para romance histórico. E já os autores que eu não curto, e eu vou ser bem honesta, gente, eu não curto muito a Gillian Flynn, aquela escritora que escreveu o livro A Garota Exemplar. Eu, quando li esse livro dela, me deu uma ressaca literária, gente, que, meu Deus, eu não estava conseguindo ler mais nada. Eu só fui conseguir voltar a ler quando eu peguei algum mangá para ler, porque o livro dela, a escrita dela é muito arrastada, muito cansativa, até a história em si dela é muito sem graça, gente. E vários booktubers amam ela e tem outros que detestam. Tô no gênero que não gosto dela. E o John Green, que até hoje eu não entendo como que ele emplacou no gosto de muitas pessoas. Eu, eu li o livro dele, Quem é Você, Alaska, que é o menos pior dele. E A Culpa é das Estrelas. Eu não achei tudo isso como muitas pessoas falaram, e eu sei, gente, que é uma história real, verdadeira, tudo isso, mas a escrita dele não me pegou, eu achei muito arrastado. Então, esses dois autores eu não curto e eu não compro livro deles jamais. Até o C.S.J. Tudor, que é aquele autor do O Homem de Giz, foi outro autor também que eu achei a escrita dele muito chata, a história em si muito chata, gente. Meu Deus, e esse cara tem uma rata aí fora gigantesca. Agora eu vou falar um pouco mais sobre mim. Pessoal, não é só de livros que eu curto, eu adoro livro, mas eu também curto um Funko Pop, adoro um Lego, adoro um quebra-cabeça. Eu
adoro, eu venho fazendo aquelas pinturas de diamante, que até vou deixar aqui as fotos dessas pinturas que eu venho fazendo, que é umas, não é diamante, é umas pedrinhas, e cada pedrinha tem uma cor, e você vai pondo no quadro e ela forma uma imagem. Eu estou adorando fazer essas pinturas de diamante. Na minha biblioteca eu curto alguns enfeites também. Então, assim, pessoal, não é só de livro que eu curto, então vai ter um vídeo mais para frente que eu vou mostrar a minha coleção de Funko Pop, a minha coleção de enfeites que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu tenho 36 anos também, adoro um bom gibi, um bom filme de terror. A minha família se adora filmes de terror. O meu preferido, gente, é aquele Olhos Famintos, que até vou deixar a capinha aqui, a série do Evocação do Mal, Harry Potter. Gêneros que eu curto. Adoro um livro de terror, adoro uma fantasia, um romance histórico, um romance policial. O que eu não gosto, gente, é aquele romance melequento. Meu Deus, aquilo lá eu passo longe. Infanto juvenil, eu ainda leio? Leio muito, gente. Eu tenho 36 anos e ainda leio Turma da Mônica, ainda leio os livros, os gibis da Disney, que é o do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, que são os três personagens que eu curto muito. Adoro aquela série Vagalume, aqueles livros infanto-juvenil, do Percy Jackson. Adoro, gente. Pra mim, eu acho que assim, não tem idade para você ler tal livro e certos livros não tem idade para mim. Adoro ler um Harry Potter, de vez, eu pego várias vezes para reler ele. Eu uso muito o infanto juvenil porque às vezes a gente lê uns livros densos e precisa de um água com açúcar para quebrar aquela tensão de certos livros. E, gente, de boa, eu acho que o importante é você ler, não importa o gênero e nem a idade que aquele livro é destinado, na minha opinião. Se eu tenho uma editora preferida, eu tenho, gente. Eu adoro a editora Dark Side. Por quê? Porque essa é uma editora voltada muito para o terror. Então eles trazem alguns livros de terror que outras editoras não trazem, como aquele do André Paip, eu não sei se eu falei o nome dele certo, Os Condenados, que é um terrorzão, meu. Gente, gênios. Que livro, a escrita desse homem é maravilhoso. Temos o Stephen King, que realmente não tem na Dark Side, mas tem na editora Companhia das Letras, só que várias editoras, gente, eles têm o foco deles em outros gêneros. E a editora Darkside não, é mais voltado para o terror, que é o que eu mais curto ler. E eu curto muito a editora Pipoca Nanquim, que eu acho que é uma das melhores editoras para quadrinhos e mangás que o Brasil tem. Eles trazem títulos que outras editoras nem iriam trazer. Eles traz de volta mangás que não tem novas tiragens. O projeto gráfico deles é excelente, gente. A tradução também é outro que deixa muitas editoras a desejar. A tradução que a Pipoca Nanquim traz é excelente. Até quanto eu estou disposta a pagar por um livro? Eu pago até R$ 50, gente. Até R$ 50 se for um livro de 200 páginas. Se for passando de 200, no máximo 60. Livro espírita. Pessoal, eu sou católica, mas eu não acho ruim ler um livro espírita. A minha escritora preferida é a escritora Zíbia Gasparetto. Tanto que no dia 2 de novembro, que é dia de finados, eu vou fazer um especial sobre ela. Ah, mas ela traz muitos ensinamentos do espiritismo. Tudo bem. A escrita dela, as coisas, as certas lições que a gente aprende, os livros dela às vezes é uns tapas na cara que a gente lê e precisa levar, alguns ensinamentos fundamentais que muitas vezes um psicólogo falaria aquilo pra gente e eu tô lendo em um livro, né? Independente do ensinamento no ramo no espiritismo,
eu deixo de lado, mas eu gosto, eu vou mais por aquele romance dela, para aquele drama familiar que ela traz nos livros dela. A escrita dela é tocante, gente. Tem vários livros dela que você termina chorando. O Laços Eternos e Esmeralda, que são os meus dois livros favoritos dela, você lê, você chora com aqueles livros. Eu não tenho essa história, eu sou católica, eu sou evangélico, eu só vou ler certos tipos de livro. Não, eu leio de tudo, gente. Eu sou católica e leio livro espírita, e para mim tá bom demais. O que não gosto do BookTube, eu não gosto, eu vejo vários BookTubes e até esses que estouram por aí, gente. O que eu não gosto deles eles parece que eles correm na leitura do livro, parece que toda semana tem uma resenha que eles trazem no canal deles, e você, você se sente na obrigação de ler mais do que eles, essa coisa deles de achar que só livro novo eles têm que trazer para o canal, isso eu acho errado, porque tem muito livro velho, mais antigo, e não é muito falado no YouTube, que as histórias deles são 1000 vezes melhores do que esses livros novos que estão saindo agora. Eu não gosto, porque parece que toda semana você recebe um lembrete ali, ó, resenha de tal livro. Sabe, toda semana, tem pessoas que faz vídeo 2 vezes por semana com resenha de livro, e às vezes você pensa, caramba, meu, será que eles estão desfrutando daquele livro? Porque eu acho que um livro você tem que desfrutar da leitura, não é algo que você tem que correr para fazer uma resenha do canal, não. Eu acho que as coisas têm que ser bem feitas, a leitura tem que ser bem finalizada. Eu também não gosto de booktubes que vira para você e fala: para que você vai ler uma Colly Hoover? Vai ler um Tolstói, sabe? Meio que desdenha daquele escritor ali que você está lendo. Que mal tem de você ler um Paulo Coelho, por exemplo? Você tem que só ler literatura russa para sua leitura ter valido a pena? Eu vejo isso em vários canais que eu sigo, sabe? Eles virando para você e fazendo você parar com aquela sua leitura água com açúcar para você ler um livro mais de cabeça, assim, um Tolstói. Gente, na minha opinião, eu leio desde os 11 anos. E na nossa caminhada de leitora, os nossos gostos literários vai evoluindo. Então, se você quer passar a sua vida inteira lendo uma Turma da Mônica, que mal tem? Se você quer ler um Tolstói, que mal tem? Eu acho que cada fase, a gente tem as nossas fases da vida. Hoje eu estou lendo um Colly Hoover, mas amanhã eu posso ler um Victor Hugo. Toda leitura tem que ser prazerosa, é válido, sim. Eu acho assim, quem está criando vídeos para o YouTube falando de livros, tem mais que incentivar você a ler. Não importa se é um livro sessão da tarde para um livro mais cult. Não importa, gente. Você tem que. A minha função aqui além de conversar sobre o livro, é incentivar você a ler aquele livro. Não é fazer você falar, você largar aquele livro para você ler um livro Victor Hugo, por exemplo. Para mim, eu penso assim: se você quer ler um Tex ou uma Agatha Christie, vai ler. Que mal tem se você quer ler só literatura nacional. E daí? Ah, mas Paulo Coelho, a escrita dele é mais simples. E daí? Cada ano nossos gostos vai mudando, a gente vai mudando. Que mal tem isso? É nisso que eu não curto muito no BookTube. A insistência de alguns YouTubes de falar para você largar tal livro para ler outros. Ou nessa coisa de querer só trazer livros novos para fazer leitura. Não, gente. É isso que eu não curto muito no BookTube. Adaptações versus livros. Pessoal, na semana passada eu fiz um vídeo de séries iniciadas e séries finalizadas. E lá eu peguei o exemplo do livro do Harry Potter e falei da adaptação dele, que foi uma das piores, o da Ordem da Fênix. Então, quando eu sei que tal filme foi baseado num livro, eu já tenho um certo preconceito, porque eles nunca vão fazer um livro
uma adaptação 100% fiel ao livro. A gente teve vários exemplos por aí. Então eu tenho um certo preconceito sim. Então eu prefiro, antes de ver o filme, eu prefiro ler o livro. Ah, mas se eu não chegar a ler o livro, eu prefiro muitas vezes nem ver o filme, né? Critérios que eu uso para pagar certo valor em um livro. Para eu pagar R$ 80 em um livro, ou até R$ 100 em um livro, eu levo em consideração o número de página, se é brochura ou capa dura, se vem brinde, se é de uma série ou não, se, é, se as folhas são amareladas ou brancas. Eu levo tudo isso em consideração, gente. Eu tenho vários mangás, por exemplo, que eu sou doida para ler, mas eu não compro, nem procuro ler, porque eu sei que é aquela série, é aqueles mangás infinitos, como One Piece, o Berserk, que são mangás que não têm um fim. Então imagina você estar fazendo uma coleção e de repente a perder de vista. Então eu levo também isso em conta, se é de série ou não. Para eu pagar caro um livro, esse livro tem que valer a pena o seu preço. Quanto tempo de leitura? Valia de livro para livro. Por exemplo, os livros do Harry Potter foram livros que no máximo 3 dias eu terminei. Teve livros, o da Ordem da Fênix, como do Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte, foram livros que eu li em um dia só, gente. Porque a escrita dela foi tão agradável, os acontecimentos ali estavam me pegando de um jeito que, que se fosse outros livros eu ia levar uma semana para ler. Tem livros que eu levo uma semana, duas para ler, mas por causa da história que muitas vezes não está me pegando, ou pela escrita ser um pouco mais arrastada ou densa. Então varia de livro para livro, mas geralmente é uma hora que eu pego os livros para ler. Livro usado versus livros novos. Qual dos dois eu prefiro? Eu prefiro os dois, gente, porque tem muito livro usado que infelizmente as editoras não estão fazendo uma nova tiragem. Tem vários livros que mereciam uma nova tiragem e infelizmente não tem. Já até são esquecidos no BookTube. Até eu tenho eu fiz 2 vídeos referentes a essa série de livros esquecidos no BookTube. Livros que a gente não vê ninguém falando. Eu prefiro os dois mesmo, tanto usado como novo. Eu não tenho esse preconceito, não. O que eu espero do canal e o que vocês não irão ver no meu canal. Eu espero, gente, do fundo do meu coração, crescer. Mas se eu ficar só nos 65 inscritos, ou aumentar, ou só ficar ali, tudo bem. O importante é eu ter com quem está fazendo, para quem está fazendo os vídeos. Se aumentar para 100, 200, melhor ainda. Se não, tudo bem. Eu agradeço a cada uma das 65 pessoas que estão me acompanhando e mais aquelas que não se inscreveram. Eu agradeço mesmo, pessoal. E o que vocês não irão ver no meu canal é livros de política, livros de religião. São 2 temas que eu não vou trazer para o meu canal. Eu também não quero muito tá naquela coisa do cancelamento, eu não quero debate, DRs, é uma coisa que eu não quero mesmo. Livro romance versus livro hot. Eu prefiro aquele livro, aquele romance histórico, gente. Aquele, sabe, tem aquele romance, mas tem o fundo histórico por detrás, como é os livros da a série da Angélica, que até vou deixar a capinha desse livro aqui. Tem um romance nesse livro? Tem, mas tem um fundo histórico. Os livros do Ken Follett, eles trazem um fundo histórico maravilhoso, gente. Para vocês terem noção, há 10 anos atrás, eu nunca ia me imaginar ler um livro de guerra. Nunca. Eu achava que ia ser só fantasia, gibi, romance policial. E não, quando eu me aventurei por esse gênero de romance histórico, eu vi que eu adoro. Você vê como eu fui evoluindo o meu gosto literário? Eu fui mudando, então, tem coisas que antes, por exemplo, antes, eu curtia um romance Água com Açúcar,
Antes eu curtia. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia eu curto aquele romance histórico que é o que os livros do Ken Follett me traz. Então você vê como os nossos gostos vai evoluindo, não fica sempre no mesmo, vai evoluindo. E o livro hot, gente, eu não curto muito, porque é mais, vou falar a verdade, é mais sacanagem do que uma história propriamente dita ali. E isso eu não curto nos livros de romance que tem o hot. Você pega, eu li o 50 Tons de Cinza, o primeiro livro, gente. Gente, que livro podre. A escrita da mulher, por mais que foi uma escrita mais fluida, mas foi uma história podre. Desde quando que eu vou gostar de um cara uma história onde tem violência contra uma mulher? Porque ele chega a bater na protagonista e isso eu não curto. E aquele hot ali, meu Deus do céu, gente. Se é pra ler um livro daquele tipo, é melhor ficar só na saga do Crepúsculo mesmo. Gente, é isso. Estou fazendo um ano de canal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Até mais eu fui falando mais algumas curiosidades do meu canal para vocês. Agradeço do fundo do meu coração a cada uma das 65 pessoas que estão inscritas. Muito obrigada, pessoal. Semana que vem eu vou continuar a saga do Bookshop Toon diferente para vocês. Se você gostou, dá aquele joinha, gente, e até a semana que vem. Tchau, tchau.